Por favor, Vem cá, ué. Datena, por favor, Vem cá, Datena, por favor. Vem, fica aqui do lado aqui, ó. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Fica bem aqui. As maiores tretas e provocações de Pablo Marçal versus Datena no debate para a Prefeitura de São Paulo. Assista. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Pablo Marçal, próximo prefeito de São Paulo. A pergunta, por favor, candidato, é um minuto. Já está contando o tempo? Já está contando o tempo. Já estava falando, já, é só soltar o tempo. Por favor, mantém. Olá. Quem vai responder, por favor? O Bolis. E a pergunta, por favor? Eu posso fazer ela durante 1 minuto, certo? Não, já descontou esse tempo. Então por que você interrompeu? Tá, ok, então 1 minuto. Ok, eu interrompi, eu tudo já bem. Estava tá bom, conversando. pode prosseguir 1 minuto para a pergunta, então. Boa noite a todos. Eu sou o Marçal, próximo prefeito de São Paulo. Você viu aí na pesquisa da Veja, na pesquisa da Veritá, mais de 30%. Imagina a pesquisa que eles forçam para a gente ficar atrás, a gente já está liderando. Imagina quando eles encontrarem a punição nas urnas no dia 6. Minha pergunta é para o Bolis. Qual que é a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra? E se ele puder responder, se ele nunca experimentou nenhuma substância alucinógena, se ele nunca experimentou maconha, se ele nunca experimentou, se ele fez o exame toxicológico. Mas eu tenho mais interesse na pergunta, na parte 1 da pergunta, que é sobre como cantar desfiles destes, como é que faz para estragar um hino nacional, como é que faz para destruir o senso patriótico desse país. A pergunta é para o Bolis. Marçal, você é um bandido condenado. As pessoas estão descobrindo isso e vão descobrir ainda mais. Ficou claro agora por que ele zomba da carteira de trabalho, porque ele tem uma condenação na justiça trabalhista por humilhar os seus próprios funcionários. Eu não converso com criminosos, por isso eu não vou falar com você. Existem 2 bolsonaristas ligados ao banditismo, candidatos a prefeito dessa cidade. De um lado, esse que está aqui, o Marçal. Ele é o bolsonarismo puro sangue, da mentira, da bravata, e está relacionado com crime até o pescoço. Ele foi preso por dar golpe em senhoras de idade. Ele, o presidente do partido dele, já confessou relação com o tráfico. E 2 assessores dele, além de tudo, trocaram um carro de luxo por cocaína. É por isso que ele é tão viciado em mentir. Fernando Henrique Cardoso tentou ser prefeito dessa cidade e o dia que ele assumiu, que ele experimentou, o povo que é conservador tirou ele da disputa e ele acabou perdendo a prefeitura. Falando de bandido, o artigo 312 do Código Penal, que fala de peculato, que a esquerda gosta de apelidar de rachadinha para ficar mais bonito para pobre não entender. Esse senhor que estava falando aqui agora, no qual não respondeu nenhuma das minhas perguntas, ele apoiou e institucionalizou isso na Câmara Federal, no Conselho de Ética. Gosta de me chamar de bandido, gosta de falar que eu sou isso e aquilo, só que ele não responde nenhuma pergunta. E São Paulo está correndo um risco mesmo, está correndo um risco da quadrilha voltar, aquela quadrilha do Petrolão, aquela quadrilha que deu um rombo fiscal agora de mais de R$1 trilhão, pelo cara que acabou de depositar mais de 30 milhões, ou está desliberando ainda pelo fundo eleitoral. Eu estou aqui com a cara, com a coragem, sem fundo eleitoral. Agora, quem é que financia a sua campanha? Você está escondendo ele? Fala um pouco de quem fez o maior roubo na história desse país, o maior ladrão da história da humanidade. Marçal, acho que estão botando muita coisa na sua cabeça. Aí você está ficando nervoso. O cidadão usar um homônimo para atacar uma pessoa mostra o nível de alguém que quer ser prefeito de São Paulo. Tem gente que gosta muito de ficar atacando na rede social, de fazer gritaria, de fazer guerra de internet. Só pensa bem, quando você precisar tapar um buraco da sua rua, de uma poda de árvore, quem que você acha que vai resolver? Alguém comprometido e preparado ou alguém que tem esse tipo de postura num debate? Para ser prefeito de São Paulo não é concurso de like, não pode ser banditismo, tem que ter postura. Vou perguntar para o Pablito. Pablito, você participou, foi condenado e preso por integrar uma quadrilha que entrava na conta das pessoas e subtraía recursos, os mais humildes, os aposentados. As pessoas ligadas ao seu partido têm uma ligação muito estreita com o PCC. Inclusive, o seu piloto de avião, tem uma notícia recente, não é mais o tráfico, foi para o narcotráfico. A cidade de São Paulo não tem esse histórico. Como você pensa em lidar com a questão da segurança pública com um histórico tão complicado,
com pessoas do seu partido envolvidos com crimes tão graves e o seu passado e seu histórico. Bananinha, desesperado que a campanha dele desintegrou. Eu quero te fazer uma pergunta e já te respondo essa baboseira que você falou. Como que é ter o Bolsonaro de amante? Você tem um amante que você gosta muito dele e precisa esconder ele do povo. Como que deve ser essa relação com o Bolsonaro, sendo que nenhum bolsonarista mais consegue te apoiar? Você defende a mesma ideologia de gênero do Bolis, que cantou dos filhos deste soles mãe gentil. Você, Bananinha, que é um covarde, eu te falei para você não partir para esse jogo de covardia, eu acho que você vai terminar, eu tinha feito a previsão que você ia terminar em terceiro, você vai terminar em quarto, já que você está sendo um grande covarde. É o seguinte, dá um jeito de ganhar essa prefeitura, porque se eu ganhar, você vai estar na cadeia ano que vem, por causa dos desvios que têm acontecido de creches, que você sabe muito bem que você está escondendo. Vocês estão todos aqui, isso é investigação, ninguém está falando da sua personalidade aqui não adianta vir pedir direito de resposta não. Você, que é um prefeito, que não olha as subprefeituras, tem diversas denúncias sobre desvio nas subprefeituras, e você quer colocar na minha conta que eu desviei dinheiro. Você quer estudar direitinho? Estuda a sentença, o juiz coloca assim, ó, Marçal não teve lucro com isso, nunca tive, minha carteira é assinada há 13 anos. Eu não tenho agência, eu não ganhei milhões usando contrato de prefeitura, eu não tenho amigo na prefeitura. Agora nós vamos investigar a prefeitura, vai sobrar um problemão para você ano que vem. É o seguinte, dá um jeito de ganhar essa prefeitura para você se manter no poder blindado, porque se você sair, você vai para a cadeia pelo pouco que você fez, eu nem vou entrar demais. Não foi eu que defendi empresa do PCC no outro dia, quando o Ministério Público estava investigando, você foi na empresa pagar pau para a empresa de ônibus. Acho que você está me confundindo com outros partidos aqui. Você falar de fato do meu partido, investigue, use aí, chame seu parceiro aí do governo para investigar com a Polícia Militar, Civil, mande para Federal. Mas me confundir com seus bandidos favoritos, não. Olha, Pablito, bananinha é o que você comeu na cadeia. Bananinha foi o lanchinho que os policiais da Polícia Federal te deu de lanchinho lá, tchutchuca do PCC. Você acha que você, porque tem uma rede social grande, vai fazer bonito? Cara, quem foi preso porque entrou na conta das pessoas para subtrair o recurso das pessoas, aposentados e humildes, foi você. Eu tenho uma vida limpa, eu nunca tive sequer um indiciamento, nunca tive uma condenação, muito diferente de você, que foi condenado, foi preso e, recentemente, assumiu. Hoje, por exemplo, o UOL traz uma grande revelação. Inclusive você, os seus vídeos, os seus áudios, a tua voz, porque você é o M da mentira, mas está lá a sua voz participando ativamente dessa organização criminosa, a mentira tem perna curta. Eu gostei de ver quando você estava falando o Bolis, aqui do lado comemorando. O que está acontecendo aqui? Fecharam um consórcio para ver se para o líder do campeonato, paulistano, estão desesperados. Ele estava aqui comemorando. Primeiro, Arregões, né? Datena Arregão, você Arregão, Bolis Arregão, no último debate desapareceram e a gente acabou passando aí na pesquisa que vocês forçam a barra para ela aparecer que está pequena. E aí o que acontece? Você está aqui agora me chamando de Pablito, me vinculando com o PCC. Sabe o que é PCC? São os patriotas contra os comunistas. Você foi detectado, a Marta Suplicy era sua secretária, passou para ser vice do Bolis, para ver se engana o povo de São Paulo, ninguém vai cair. Tiraram o apresentador de TV para ver se me freava, colocaram o para-choque de comunista, só que tentou me derrubar, tomaram as minhas redes sociais, sabe o que aconteceu? Eu tenho a rede social maior que todos vocês aí, amigos. Sabe o que vai acontecer a punição no dia 6? Nós teremos mais votos que todos esses canalhas juntos. Nós temos ali um rapaz do M da mentira, que ele é craque em mentir. Inclusive mentia, mandando e-mail para as pessoas, e as gravações estão lá, é gravação dele. A gravação da voz desse rapaz, lá no site do UOL, publicado hoje, nesse domingo, aonde ele dizia que mandava e-mail para as pessoas acessarem, como se ele fosse um delegado da Polícia Federal, mandando e-mail com pornografia para a pessoa acessar, e aí, quando ela acessava aquilo, eles entravam na conta das pessoas. É isso que a gente não pode permitir, a mentira tem perna curta, e hoje cai a máscara do Pablito, cai a máscara de um cara que foi condenado e preso
por fraudar e por tomar dinheiro das pessoas mais humildes e aposentados. O que mais me preocupa em termos de um sujeito condenado, um bandidinho virtual de internet, como esse Pablo Marçal, que desvirtuou os debates, né? Me chamou de fujão. Fujão é ele que teve que dar no pé para os Estados Unidos para não cumprir mais tempo de cadeia, porque a pena dele prescreveu, porque ele tinha menos de 21 anos de idade. Você que é um fujão, fala na sua cara, picareta. Primeiro, Datena, quero dizer que concordo com você que Marçal e Ricardo Nunes são duas faces da mesma moeda. A gente tem na figura do Pablo, que até o nome é conveniente, né? Parece que é uma pista de Deus o nome desse cidadão. Uma pessoa que foi condenada, que foi presa e que só saiu porque delatou os seus comparsas. Essa é a verdade. Um cara que é investigado por lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica, tudo, até homicídio, esse homem tem um processo em cima dele. É muito grave o que está acontecendo. Uma semana atrás, eu vi que a gente corria o risco de não ter esse debate, do Pablo fugir de mim como vem fugindo, e eu falei que eu traria indícios que eu recolhi ao longo de toda a semana. Então, eu queria anunciar nesse momento que eu estou entrando com uma ação na Justiça Eleitoral, fazendo uma nova representação com as ilegalidades que a gente reuniu, mostrando como foi que ele, novamente, com financiamento ilegal, com um uso abusivo de poder econômico, conseguiu tantos seguidores em tão pouco tempo, e ao final desse debate eu vou subir um novo vídeo mostrando o quanto que as suspeitas de Caixa 2, a lavagem de dinheiro pela qual o Pablo é investigado, tem tudo a ver com essas inúmeras conexões que a gente vem vendo em torno dele do crime organizado. A grande pergunta da Atena é: quem financia, a quem interessa a candidatura do Pablo? Por que só agora, quando cai na pesquisa, tem coragem de dizer que Pablo Marçal tem inúmeras conexões com o PCC? Eu vou perguntar para o candidato Pablo Marçal. A minha pergunta se refere a um comentário que o senhor fez no podcast Flow. Eu vou reproduzir o seu comentário, entre aspas. No processo eleitoral, disse o senhor, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso, e por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame a atenção. Eu lhe pergunto, acha de fato que o povo, por uma hipotética falta de discernimento, deve ser bombardeado por idiotices, em vez de ouvir propostas consequentes sobre a cidade? Quem vai comentar a sua resposta? O candidato que vai comentar é o fujão do Datena. O que a militância poderosa no jornalismo tem feito é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, é produzir esse nível de idiotice. Qualquer coisa que os meus adversários aqui fazem, quando você, principalmente, Josias, vai fazer seus comentários na UOL, você coloca que eles estão desenvolvendo uma estratégia. Quando eles me atacam, sem fundamento, quando eles me xingam, mudaram a estratégia. A acusação, quando eu falo, é calúnia ou difamação. Quando é a candidata querida, é insinuação. Vocês tratam as pessoas como eles, né, como se eles fossem idiotas. E como eu estou nas ruas, eu vejo as pessoas falando, você fala o que a gente pensa. Então, assim, eu queria ter um debate nobre. Eu acho bonito os nomes que eles colocam nos planos de governo. Nós somos 10 candidatos aqui na cidade de São Paulo, e só um. Vai ser nosso projeto que vai para frente, eu que sou o próximo prefeito, sou servo do povo, parei as minhas coisas para servir. É um prazer ouvir vocês aqui, Consórcio Comunista do Brasil, me chamar de bandido, né? Um processo que ano que vem vai fazer 20 anos que eu fui processado, não há mais condenação, foi prescrito. Eu aprendi muito, inclusive eu tenho uma repulsa por pessoas como vocês por conta de injustiça. Então, assim, eu queria que o debate fosse de alto nível, mas vou discutir gestão com um bando de comunistas que não entende nada disso. Eu vou discutir empregabilidade com gente que nunca trabalhou, acho que só tem um aqui que trabalha. Está de licença para ver se arruma um dinheirinho aqui para vender a candidatura dele, igual ele fez 4 vezes. Sabe disso? Ele está falando ali no microfone, eu posso reproduzir. Ele falou assim, é seu orifício rugoso lombar na linguagem dele. Então, assim, ele está aqui, esse consórcio aqui, a Chatábata, está aqui para ver se coloca uns 8 deputados federais na próxima eleição. O Bolis, ele está aqui para ver se ele consegue ser presidente do Brasil um dia, não vai ser nem prefeito aqui. Vote no 28 que você vai ver alguém colocar Bolis para trabalhar em Brasília.
E assim, eu queria ser nobre, Josias, mas você não é nobre no seu jornalismo. Desculpa te falar isso, mas essa é a sinceridade que a gente tem que ouvir aqui. Eu agradeço muito pela pergunta. E eu acho que acabou essa fraude de vamos todo mundo parecer que é amiguinho. Por que os três fugiram do debate e você escreveu? Primeiro que fujão é você. Você fugiu da polícia. Você fugiu da polícia. Você foi bandido. O crime prescreveu, mas você anda de braços dados com o PCC. Você não tem direito de fazer com um jornalista como o Josias o que você fez, dizendo que ele não tem prestígio. Você é quem fugiu da lei. Você que é uma ameaça à democracia, quando faz os debates aqui, nós, atores passivos de um filminho de horrores que você tem na internet, para cortar, fazer cortes da internet e falar o que você quiser. Você tem que ficar com a internet mesmo fora do ar, porque eu, como jornalista, não posso falar de política. E você usou todos nós aqui como meros atores e o eleitor como palhaço e idiota. Idiota foi o eleitor que acreditou em você. Você é a maior ameaça à democracia que tem aqui dentro. Seu bandidinho estelionatário virtual. Processo de 20 anos atrás, eu fui para os Estados Unidos em 2020 pela primeira vez. É conversa demais. Por favor, Consórcio comunista desesperado. Democracia para nós, nada para você. E você, o anarquista? Datena, por favor. Vamos gerar 2 milhões de empregos. Direito de resposta. Pode começar meu tempo de novo, por favor? A gente continua contando, desconta esse tempo. Pode prosseguir. Quanto foi o tempo? 30 segundos? Vamos lá. Vamos gerar 2 milhões de empregos. Nenhum dessa cambada aqui consegue fazer isso. Sabe o que vai ter? Vai ter emprego aí na periferia. Você não vai mais ficar caindo no conto do vigário, de um dia você vai ter sua casa. Nós vamos fazer o maior mutirão da história dessa cidade de São Paulo. Ninguém vai morar em casa de lata, ninguém vai morar aí no esgoto. Por que tem candidato aqui que nunca usou uma emenda parlamentar para construir uma casa sequer? Por que enriqueceu 847% segundo a Foice de São Paulo? Por que esses caras que estão aqui, eles vivem nesse... Posso continuar aí? Vai contar os 30 segundos que o Fujão... Tem 10 segundos. Pode prosseguir. Pode? Pode. É o seguinte, eu queria ser educado, só que eu sou alguém da extrema da riqueza que já vim da pobreza. Eu gosto de baixaria, eu gosto do que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão mexendo com o cara Agora errado. acabou o tempo. Boulos, não foi concedido o seu direito de resposta. Pede para sua mãe, Kiko. Vai lá, Kiko. O que acontece? Eles... sentaram os 4 campanhas aqui, eles parecem estar brigando com o Nunes. Só que tem um acordinho aqui para... O sonho do Boulos é me ver no segundo turno. Todo mundo que está aí faz o M, faz na hora que eles estiverem na rua também. Faz para o governador Tarcísio, faz o M, porque o Tarcísio tem que ficar escondendo o Bananinha. O Bananinha já perdeu a campanha faz tempo. Faz tempo. O Datena, ele não quer ser candidato, ele está aqui para ver se arruma um dinheirinho, para ver se aposenta, porque eu acho que na televisão não conseguiu prosperar do jeito que deveria. Então ele já fez isso uma vez com você, ele já fez isso 2 vezes com você, fez isso 3 vezes com você, já fez 4 vezes com você, vai fazer mais uma vez. Isso aqui é um cirquinho armado, só que eles não contavam, nem o seu Madruga, nem a Chiquinha, nem o Bananinha, ninguém contava com a minha astúcia de entrar aqui e atrapalhar o plano comunista do Brasil e do Foro de São Paulo. Registrar o meu repúdio a essa bizarrice que a gente está vendo e desrespeito que atingiu agora um grande jornalista, que é o Josias. Pablo, jornalista não é para elogiar, não. É para fiscalizar e é para criticar. E eu entendo o seu nervosismo, eu entendo o seu desequilíbrio. Afinal de contas, acabou de sair uma grande notícia, por favor pesquisem, vai estar no vídeo da minha rede social também, mostrando que o seu representante legal estava envolvido com uma quadrilha que transportou quase 5 toneladas de cocaína da Bolívia. Então eu queria saber se você, que tem tanta relação com o tráfico de drogas, vai ter alguma moral para enfrentar a Cracolândia. Esse tanto de bandido aqui fala de bandidismo, é muito bonito. Seu mentor Luiz Inácio Lula da Silva, que furtou, roubou, desviou mais de 1 trilhão dessa nação. Vocês vão colar esse negócio de PCC em mim. Vai lá no meu Instagram novo, já que você me derrubou. Eu até te faço uma pergunta, garota. Qual que é a sensação de tentar derrubar uma pessoa e essa pessoa cair para cima? Essa pessoa sobe. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui não é um jogo de quem tem melhor proposta. É para ver quem aguenta mais essa encheção do saco. O Kiko aqui do lado estava me xingando o tempo inteiro. Xingando. Você está entendendo ou não?
Olha a cara do Datena, se você pudesse ver a cara que ele está aqui, ele só quer ir embora para a casa dele. É verdade ou não é, Datena? Olha lá, coloca um sorriso para fora, isso aqui é só um teatro. Quem quer proposta de governo, vai no site do TRE, está tudo lá. O que a Chatábata está falando é que comprou a aeronave e a procuração foi para um despachante. Eles vão ficar inventando além. Eu queria fazer um registro que o Pablo está todo machão, né? Como ele sempre se apresenta, com exceção de que é contra uma mulher, deve ter algo aí no subconsciente. Mas ele, quando foi para o debate comigo, não respondeu a nenhuma das perguntas que eu fiz. Ou seja, coragem para falar... Vocês sabem o que eu quero dizer. Agora, para sentar a bunda, estudar, ir para a rua conversar com as pessoas, escrever proposta séria, o que me consola, Pablo, é que, diferente de você, eu realmente sou de São Paulo. Filha de nordestinos, filha da periferia, e eu conheço o meu povo. Isso aqui é terra de gente honesta, gente batalhadora, gente séria. As pessoas podem até olhar e achar graça, porque ainda não sabem que, para além de um palhaço, você é um criminoso. Mas tenha certeza que gente séria, como as pessoas com as quais eu cresci, não querem um palhaço como você, não. Elas querem um transporte público funcionando, elas querem mais emprego, elas querem mais educação. O outro candidato estelionatário virtual anda de braços dados com o crime organizado, mas também não sabe de nada, absolutamente nada. Se você eleger esses caras aí, o crime organizado vai dominar a cidade. É por isso que eu estou aqui, para combater esse tipo de gente que não vale absolutamente nada. Bom, o Pablo pediu o dia de resposta, já estava sendo avaliado enquanto você pedia, não foi concedido. E quem responde é o candidato do José Luiz Datena. O candidato Pablo Marçal obrigatoriamente deverá comentar. A zeladoria da cidade, ela depende exclusivamente desse cidadão que não zela nada por São Paulo. São Paulo é uma cidade suja, abandonada. São Paulo é uma cidade que não tem iluminação, como disse a Tabata, e disse muito bem. Iluminação é questão de segurança. A zeladoria é fundamental no meio ambiente. Ele não cuida de mananciais em parceria com o Tarcísio, que ele diz que tem uma parceria grande. E os mananciais são responsáveis pelo bem mais importante que nós temos na Terra hoje, que é a água. Os mananciais estão contaminados com coliformes fecais e tudo mais, e nada se é feito para recuperar esses mananciais. Zeladoria é deixar as galerias desentupidas para que não morram pessoas que nas enchentes enfrentam rios d'água e morrem afogadas, às vezes, em milímetros de água com enchentes das ruas de São Paulo. Zeladoria é você levar até o extremo da cidade, na periferia, de pessoas invisíveis, de pobres, para quem eu vou governar? Para pobres, que nem sabem o que é saneamento básico. Esse cidadão deu uma entrevista para mim, no meu programa, na Rede Bandeirantes de televisão, disse que a cidade tinha resolvido o problema de drenagem dos córregos, disse que tinha gasto 2,5 milhões para resolver os problemas de enchente. E atrás uma imagem mostrava o povo boiando em carros e coisa parecida. Onde é que ele botou esse dinheiro? Fale em melhorar piscinão, promete obra que o Bruno prometeu e ele não cumpriu, só cumpriu metade das obras que o Bruno prometeu. Zeladoria, principalmente se responsabilizar por campanhas educativas para que as pessoas não joguem lixo nos rios, para que as pessoas não joguem lixo nas ruas. Zeladoria é cuidar principalmente de quem mais precisa. E onde menos tem zeladoria é nas periferias da cidade, nas pontas da cidade, onde mulheres não é só na volta, não. Que são assaltadas e estupradas. Homens e mulheres são incomodados com roubos de madrugada quando vão para o trabalho no ponto de ônibus, e mulheres também são violentadas por causa da escuridão, que, aliás, escuridão parece que é um tema bem claro e bem conhecido por esse prefeito de São Paulo. Existem favelas aqui em São Paulo que têm 80 anos sem um melhoramento público. Você vai ali a primeira favela que eu visitei, Travinhas, no Alto do Paraisópolis, não tem um pedaço de meio-fio. Onde esse prefeito e nem esse governo é do Dória até hoje, a gente precisa tirar o Dória em definitivo, a gente precisa tirar o Rodrigo Garcia, que é o coordenador da campanha dele, em definitivo, a gente precisa tirar o Bananinha em definitivo. Agora ele está macho igual o do lado aqui, ó, o comedor de açúcar, gritando do lado do presidente Lula, bandido. Agora estão tudo macho aqui, fugiram dos debates.
Era só limpar a cidade, cara. É só usar a tecnologia para fazer poda, parar com esses contratos de R$27 mil para tirar uma árvore que precisa ser tirada. R$27 mil. Você concorda com isso? Você que vai votar no 28, dia 6 de outubro, você concorda com isso? R$27 mil para tirar uma árvore. Por que a gente já não usa os recursos que a gente tem? Mas o bananinha agora, que o marqueteiro mandou ficar agressivo, veio para cima de mim. Quantas pessoas morreram em área de risco? São quase 1 milhão de pessoas que moram em área de risco, que isso já foi prometido desde a época do Haddad, não é verdade? E o Boulos, se quiser invadir alguma coisa, o coração de alguém, não invada o meu não, ô Boulos, porque eu tenho 6 estentes, não cabe mais invasão nenhuma. Quem tem que invadir o coração das pessoas, livrando essas pessoas de área de risco, é esse cidadão aqui, você entendeu? Que tem gente morrendo, enchente e escorregamento de... O último tema, então, educação. Quem responde desta vez é o candidato Pablo Marçal. O seu tempo será de 2 minutos e 30. Da Atena, obrigatoriamente, deverá comentar a fala de Pablo Marçal. Não é novidade que o Nunes abandonou a prefeitura. Faz tempo ele nunca teve perfil para ser prefeito. É por isso que está essa merda, a educação dessa cidade. Você, que coloca seu filho na escola pública, sabe, ou deveria saber, que é mais caro a escola pública hoje, liderada por esse incompetente, do que uma escola privada. Para você ter uma noção. Qual que é a minha proposta para você que vai votar no 28, dia 6 de outubro, punindo essa cambada, esse consórcio aqui de comunistas? Nós vamos fazer o seguinte, ensinar o que comunista odeia. Educação financeira para o seu filho, inteligência emocional, empresarização, tecnologias do futuro. Você não pode ver aqui, mas eu estou vendo na visão periférica o desespero do Boulos. Ele já ficou olhando, desculpa, Boulos. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar a linguagem neutra para não ficar cantando desfiles desta história. Pelo amor de Deus. Nós precisamos transformar a escolarização que tem no Brasil hoje para um modelo de educação. A gente não tem que fazer todo mundo pensar igual, a gente tem que fazer as pessoas serem críticas. Nós temos que ter pessoas que pensam de verdade. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos transformar essa escola. E vai ser assim, esses comunistas vão odiar isso, mas a gente vai transformar a escola pública em escola olímpica. Nós vamos fazer o formato de escola olímpica, eu vou explicar por quê. Porque o esporte molda caráter. Você pode olhar para o Boulos, ele não pratica nenhum esporte. Por isso que ele é inflamado desse jeito, por isso que ele é um comedor de açúcar, por isso que ele tem orgulho de ser um cara lento, por isso que ele não conseguiu tomar aquela carteira de trabalho, ele fica me xingando aqui o tempo inteiro, você não vê, mas eu posso te contar. Ele tem alergia daquele negócio. E ela está aqui no meu bolso. Eu não vou quebrar a regra do debate, mas ele fica desesperado. Me xinga aqui o tempo inteiro. E eu quero falar para você o seguinte. Como que você vai propor educação para um professor que fica aqui xingando o outro candidato? Fica xingando o tempo inteiro. Você imagina ele que quis tomar a carteira de trabalho da minha mão só sendo candidato. Com o xerife Marçal aqui, ó, eu vou ocupar ele lá em Brasília. Vou fazer ele pegar as emendas dele e colocar em habitação e educação. O que eu quero pedir para você? Acredite, porque nós vamos pegar os 2 milhões de CNPJs que tem aqui na cidade de São Paulo e vamos criar braço de ensino. Você que é funcionário, seus parentes e pessoas próximas dessas empresas serão treinadas nessas profissões do futuro, senão o Brasil em 2040, 2050, de fato se tornará uma nação escrava. E nós temos um propósito como povo, nos tornarmos, sabe o quê? A nação mais próspera da terra. Eu sou educador, não sou professor sem educação igual o Boulos, mas nós vamos mudar essa educação. Candidato Pablo Marçal, eu pediria, como está previsto nas regras, que o senhor não utilizasse palavras chulas. Escolas em tempo integral, esse cidadão só cumpriu 7% dos 25% da meta estabelecida pelo Plano Nacional. Não é? Nós temos que ter a obrigação de entregar a criança alfabetizada aos 8 anos de idade. Nós temos que ter... Esse cidadão está me atrapalhando. O cidadão está me atrapalhando no vídeo. Eu quero o meu direito de voltar a responder. Temos que criar especificamente um sistema nas creches de mais 2 horas a mais, para as mães poderem pegar os seus filhos da creche. A alfabetização com criança em tempo integral, desde o período pré-escolar, entregar a criança alfabetizada com 8 anos de idade e com pelo menos 5 alimentações durante esse período.
e ele mentiu, porque São Paulo não supera muitas capitais, não. Muitas capitais superam o Brasil. O cidadão me interrompeu, mas eu passei. O Ricardo não disse a verdade, quando, na realidade, ele disse que nós estamos na frente de muitas capitais. Tem muitas capitais na frente da gente. E você de xerife não tem nada, você tem de bandido condenado. Já pede o direito de resposta, que ele me chamou de bandido aí. Datena quer combater o crime organizado, fica só com o TP, o teleprompter lá, nunca fez nada, eu entendo o que você passa. Você é um playboy, multimilionário, não entende nada do que você está passando. Ficar mandando pau no PCC aqui é fácil. Eu quero ver você indo lá na rua, onde o pau quebra. Nunca teve o celular roubado. E no TP macho, e chama todo mundo de bandido. Eu vou contar o que vai acontecer no dia 6 de outubro, Pablo Marçal do primeiro turno. Ele vai ligar pedindo desculpa, porque ele é um cara que precisa de contratos. O pedido de resposta de Pablo Marçal foi negado, o de Datena foi concedido, por favor. Olha, esse sujeito que disse que eu ligo para pedir contrato, me ligou um dia antes do debate da Band para tentar armar comigo, eu atacando o Ricardo Nunes e ele atacando o Boulos. Eu falei, rapaz, isso não é ético. Você não pode ligar um dia antes para mim e pedir para que eu atacasse um dos candidatos. Se você quiser conversar sobre outra coisa, que não seja isso, que seja dentro da ética, converse outro dia. Só que eu não sabia o vagabundo sem vergonha, ladrão condenado, estelionatário de internet que você é. Senão eu nem teria atendido nem a primeira e nem a segunda ligação sua. E não quero atender nunca mais. Ligou para mim para que eu batesse do Ricardo Nunes, que ele fosse bater no Boulos. Quero ver se esse cara tem coragem de dizer se isso é verdade ou não. Quero ver se ele tem coragem de dizer, porque é um mentiroso quanto mais, que mente para as pessoas e engana as pessoas na internet. Eu peço que, enquanto um estiver falando, o outro se mantenha em silêncio. Então, respeito, por favor. Por favor, Datena. Vem cá, ué. Datena, por favor. Vem cá, Datena, por favor. Vem, fica aqui do lado aqui, ó. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, Já tá por favor, aqui tempo? no palco. Ah, que isso? Por favor. Está desequilibrado. Datena, por favor, quer ser não pode prefeito sair ou do público. ditador? Datena, retornem, por favor. O pato é você, cara. Vagabundo. Pablo, por favor. Deixa eu terminar de falar. Por causa dessa bagunça, foi retirado o seu direito de resposta. Foi retirado o direito de resposta, eu pedi respeito antes. Mas você estava provocando ele. Gostaria de lembrar que todas as regras que eu estou cobrando de comportamento dos candidatos aqui foram acertadas e concordaram com essas regras. Elas foram assinadas em relação às provocações. Tivemos problemas também nos bastidores durante o intervalo. Mais uma pergunta enviada pelas redes sociais. Cansei de transporte público lotado e demorado. Atualmente utilizo bicicleta como meio de transporte. Qual seria a proposta para mais segurança e ciclovias? E quem vai responder? Pablo Marçal. A gente teve um governo do PT que gastou milhões, né, com a tinta aí para fazer ciclovia, fez ciclovia em lugares onde termina em árvore, fez ciclovias onde não se conecta com outras ciclovias, e a situação mais inteligente da cidade de São Paulo para a mobilidade é esse cinturão empresarial aí nas periferias. Serão 2 milhões de empregos que nós vamos criar. E eu quero que você saiba que você vai ter emprego aí próximo da sua casa. As regiões periféricas da cidade de São Paulo vão ser contempladas com isso e principalmente com as profissões do futuro, porque a gente vai perder essas profissões. O maior item para diminuir criminalidade é emprego. O maior direito social que existe no mundo é emprego. Eu aproveito meu tempo para esclarecer a injustiça que aconteceu no último bloco. Fui abafado aqui, não quebrei nenhuma regra. Eles estão querendo colocar isso na minha conta. O ditador saiu da bancada dele, quebrando a regra, veio bem aqui porque ele é candidato de TP. Ele veio aqui querendo me agredir e nós fomos para o intervalo comercial. Eu quero saber como que você confia num cara que só fica dando notícia, mas que não tem nenhuma realidade de vida para tocar a cidade de São Paulo. Datena, você pode muito bem. Na verdade, como você já me xingou de tudo, dá pena ver a sua participação aqui. É uma grande pena ver você aqui e essa bravata toda, e quer encarar o PCC, veio aqui, tirou meu direito de resposta, eu aproveito meu tempo para falar sobre isso. Ele podia confirmar se ele pede seu direito de resposta e confirma, você me ligando depois do debate da Band, fala isso, você não é um machão, falou as seguintes palavras: eu não quero ser prefeito, tô cagando para isso, já que você é homem para trazer à tona o que a gente está falando, usa seu direito de resposta para falar isso para a população. Te enganou uma, te enganou duas, te enganou três, mas não vai não. Agora é o M,
Punição no Datena, dia 6, ele está querendo até o final, o número é 28, faz o M aí, vamos para cima, São Paulo. Informação do Pablo, o questionamento quanto ao não direito de resposta ter sido concedido a ele, porque ele chamou, foi negado naquele momento, Pablo, porque você chamou Datena para briga. Sabe, isso, nós estávamos vendo, você estava tendo uma advertência enquanto isso, Datena também não teve naquele momento direito de resposta, porque saiu do púlpito, também estava sendo advertido e neste momento também não foi direito de resposta. Então, temos de seguir as regras e é por isso que não foi concedido. No quinto bloco, os candidatos fazem as considerações finais. Quem abre este bloco fazendo as suas considerações finais é o candidato José Luiz Datena. Minha maior preocupação foi quando li a notícia de hoje da infiltração do PCC para eleger candidatos aqui em São Paulo. Já falo isso há 2 eleições passadas. Se o PCC não for retirado, por exemplo, de empresas de ônibus que nós temos em São Paulo, se continuar financiando candidatos, se andar de braços dados com candidatos que chegam próximos a arranhar a democracia não só de São Paulo, mas do Brasil, fazendo programas histriônicos e, na realidade, estelionatários de debates sérios e democráticos, programas de internet para enganar você, como esse cidadão sempre enganou. Dá pena, realmente, de ver um cidadão como esse, como prefeito de São Paulo. Daria pena de São Paulo. Sorte que o povo de São Paulo sabe quem é esse cidadão e jamais votaria num sujeito que já foi preso por roubar dados de velhinhos da internet para passar para a quadrilha e ter essas ideias, ele me chama de comunista, de fascista, que é contra todo mundo, onde você perde a liberdade, onde você perde o direito de ser você. Eu não. Eu quero ter uma São Paulo livre de bandidos, uma São Paulo livre de gente que é como a democracia e é um atentado à democracia como esse cidadão, e me sinto no direito e com a capacidade, há muito mais tempo que eu combato o crime organizado na televisão, que ele fala que eu combato de longe, mas combato. Quando que esse cidadão combateu crime organizado, a não ser aparecer agora ligado no seu entorno à PCC? Quando? Fala para mim quando. Eu, pelo menos, estou desde o começo da televisão combatendo o PCC, Comando Vermelho e essas organizações. E não tenho medo. Portanto, não vou ter um medo de um insignificante, um sujeito antidemocrata que não vale nada. Votando em mim, você vai garantir que esse cara não vai ser eleito prefeito de São Paulo. E agora é a vez do candidato Pablo Marçal. Se você somar o 15 do Bananinha e o 13 do Bolis, dá 28. 28 é o número onde você vai digitar para punir esse consórcio comunista que está aqui. Eu fiz uma promessa para um garoto chamado Theo. Está aqui, Theo, seu relógio. Eu vou carregar ele porque esse governo vai representar o governo das crianças. Nós daremos esporte para os seus filhos. Até 2030, nós vamos criar uma política pública para zerar essas pessoas em situação de rua. Você vai ter emprego próximo da sua casa. Essa vai ser a principal política pública. Você que mora em casa de lata e de madeira, o que eu já estou terminando de fazer na África com o meu dinheiro e não público, nós vamos fazer aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos limpar esses mananciais. Nós vamos colocar pressão no governo do estado para terminar nos próximos 2 anos o Rodoanel, que vai liberar o trânsito daqui da cidade de São Paulo. Nós iremos fazer, sabe o quê? Nós iremos ganhar um fôlego de uma cidade sem esses comunistas. Eles vão ficar falando que eu sou bandido, que eu sou isso, eu aguento qualquer pancada. Inclusive, quase fui agredido pelo combatente do crime de ITP, lá direto da televisão, combate o crime organizado. Eu quero pedir seu voto. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas quando eu percebi que aqui tinha um consórcio de comunista, o Bolis é o extrema esquerda, o Datena ele vai desistir a qualquer momento, porque é só receber o Pix, ele já para. O Bananinha, que está feroz agora, porque despencou, eu quero deixar uma reflexão para você. Todos esses candidatos que estão aqui despencaram nas pesquisas, que eles põem pressão, nós não vamos falar sobre isso. Tem pesquisa que custa R$1,5 milhão para fazer. Sabe o que acontece? A melhor pesquisa é o povo. Eu peço, como cidadão, como seu sócio nessa cidade, me deixa ser o seu servo e vamos puni-los no primeiro turno e vamos encerrar essa eleição votando 28. É 28 e faz o M de mudança e estamos juntos. A gente está aqui com o primeiro dos 5 candidatos, Pablo Marçal. Boa noite. Qual a sua avaliação sobre mais esse debate entre os candidatos? O Datena quase me agrediu aqui, porque ele não tem controle emocional.
O Boulos fica xingando aqui por trás das câmeras, ameaçou fugir daqui do debate se não desse o direito de resposta para ele. Fizeram um consórciozinho aqui comunista para ver se me põe de doido e nós vamos levar isso no primeiro turno. O debate é sempre muito importante, mas com comunista não dá para arregar, não dá para afrouxar. Nós vamos cair para cima. Estão me chamando de bandido aqui. Eu só tenho uma alegria muito grande de saber que bandidos estão falando que eu sou bandido. Então, esse elogio aí não vai funcionar, não. Sabe o que eu quero para São Paulo? Eu quero que seu filho tenha emprego. Eu quero que essa cidade, a gente use tecnologia para a gente ter segurança. Eu quero limpar esses mananciais. Eu quero que você tenha seu próprio negócio. Eu quero que seu filho tenha bolsa de esporte. Sabe para quê? Porque o esporte molda caráter. Eu não estou aqui de brincadeira. Nós não vamos entregar essa cidade na mão desses incompetentes, nem do Bananinha, nem do Nhonho, nem do Kiko e nem da Chiquinha. Tem 30 segundos ainda, gostaria de usar. Fica aí com os 28 segundos aí em silêncio em relação ao quê? No dia 6 de outubro, dia da punição. É dia de punir Boulos por destruir o hino nacional. É dia de punir o Datena, que quer de alguma forma combater o crime organizado num TP, olhando para uma câmera. Nunca fez nada relevante na sociedade, já te enganou uma vez, 2, 3, 4 e não vai te enganar dessa vez. Chegou aqui o pesadelo desses candidatos, vai ser no primeiro turno, é 28 na cabeça, é M, faz o M. Ok, muito obrigado, candidato. Está aqui ao lado do candidato José Luiz Datena. Candidato, boa noite. As suas impressões finais sobre mais esse debate. Luciano, em primeiro lugar, boa noite. Eu queria me desculpar com o eleitor, que é o principal ator de uma eleição. Não é partido, não é candidato, não é nada. Agora, existem coisas que você não pode permitir. Um sujeito que desde o começo da eleição é uma ameaça à democracia, que usa todos os candidatos que estão aqui, inclusive você que está em casa, como simplesmente um coadjuvante de programa de internet dele, onde ele tem vários processos por estelionato. Um sujeito que já foi preso roubando dinheiro de velhinha, um sujeito que quer polarizar sem ter a mínima compreensão do que é ser comunista ou do que é ser de direita. Ele é próximo do fascismo, de grandes exemplos de fascismo, quando nações como a Alemanha, por exemplo, passavam por uma dificuldade enorme na República de Weimar, elegeram um maluco para dominar praticamente a Alemanha. Esse cara é o maior risco à democracia. Tem o entorno dele ligado ao PCC, que é a minha maior preocupação das eleições de São Paulo. Se o PCC, como a polícia está conseguindo evidências de que está infiltrado nas eleições do interior, deve estar infiltrado aqui também. Se gasta 8 bi lá em bancos virtuais, você imagina quanto gasta aqui. Se a gente permitir que o PCC, que não é de hoje, que está elegendo candidatos, não só PCC, milícia, Comando Vermelho, em todo o Brasil, a gente corre o risco de virar uma Colômbia, como foi a Colômbia do Pablo Escobar, que era parlamentar, como esse sujeito quer ser. Preciso interrompê-lo, desculpe e obrigado.